o líder da colônia, de perseguidor auxiliar. Do livro Casos e Experiências com a Mediunidade, Paulo R. Santos. Criação do canal Espiritismo e Ciência. O acesso às reuniões sérias está interditado aos espíritos inferiores? Não. Algumas vezes aí ficam, a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como estovados em assembleia de sábios. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Uma das experiências que mais impressionam é o contato regular e prolongado com comunidades situadas em zonas inferiores do mundo espiritual. Numa dessas oportunidades, os mentores alertaram, através dos médiuns da equipe de desobsessão, que seria iniciado um trabalho que exigiria cuidados redobrados por parte dos encarnados envolvidos. Explicaram tratar-se de uma verdadeira operação desmonte de uma colônia liderada por espíritos fracassados em atividades religiosas, e que procuravam manter o conhecimento espiritual distante das pessoas, além de manterem cativas um número considerável de almas adoentadas e sem compreensão da vida extracorpórea. Preveniram que seria um trabalho longo, e naquela ocasião não se imaginava que duraria cerca de 1 ano e meio. Deram orientações gerais sobre o que se pretendia e o que se esperava de cada membro da equipe. Poucas semanas depois o trabalho de desobsessão teve início. Durante semanas seguidas foram trazidos desencarnados semi-enlouquecidos ou alheios à própria condição. Depois vieram outros, mais lúcidos, que comentavam suas dificuldades para sair da situação em que se encontravam. Eram seres resgatados pelos socorristas da espiritualidade, às vezes com o auxílio de membros da equipe à noite, após a sessão e durante o sono do corpo. Aos poucos, alguns líderes dessa colônia passaram a comparecer às reuniões, sendo percebidos pelos médiuns. Mantinham as cabeças cobertas com um capuz e poucos se aproximavam, mantendo-se à distância, apenas observando. Esse silêncio não deixava de causar certa inquietação aos médiuns, apesar da certeza da supervisão espiritual em todos os momentos. Com o tempo e o progressivo resgate dos seres mantidos naquela comunidade, os líderes passaram a manifestar-se através da psicofonia, fazendo veladas ameaças aos presentes, jamais perdendo a frieza e o autocontrole. Diziam já conhecer bem nossos métodos de persuasão e que eles seriam inúteis contra eles. Recebiam a argumentação cabível em cada oportunidade e a informação de que não se pretendia coagir ninguém a nada, apesar de sabermos que estavam agindo na direção oposta aos ensinos cristãos que diziam ter recebido. Pedia-se que participassem mais da reunião, na condição de observadores, verificando por si mesmos se a atuação da equipe era no sentido de tornar aqueles resgatados da colônia menos infelizes ou não. Durante meses acompanharam as atividades da equipe, tentando de tudo para afastá-la de seu propósito, ora com ameaças veladas, ora com tentativas de cooptação e finalmente propondo um acordo, cujos termos se resumiam a que nem eles, nem os membros da equipe de desobsessão iriam interferir nas atividades uns dos outros. Eles continuariam liderando sua comunidade sem nossa intromissão, e não nos perturbariam as atividades, nem as da instituição a que estávamos ligados. Na verdade, entendemos que era capitulação. Não vinham obtendo sucesso em suas tentativas de impedir os resgates, e a colônia já se resumia a poucos membros, além deles próprios, os principais líderes, cerca de 12. Esclarecemos que não estávamos autorizados a fazer acordos porque a atividade tinha o seu comando no mundo espiritual, portanto eles deveriam buscar entendimento quanto a essa proposta diretamente com nossos superiores. Pouco depois, soubemos pela orientação dos benfeitores espirituais que mesmo aqueles que não haviam atendido aos nossos apelos de mudança de rumos na vida, haviam desistido de prosseguir naquela colônia situada em regiões do umbral.
Para surpresa nossa, poucos meses depois eles se apresentaram para nos ajudar no mesmo trabalho, desta vez numa verdadeira cidade com características semelhantes à antiga colônia. Diziam conhecer bem os métodos e que por isso nos seriam úteis e poderiam expressar sua gratidão e retomar a própria jornada evolutiva. Sem dúvida, um final inesperado e muito feliz. A partir daí, a equipe ficou aguardando o momento de reiniciar as atividades na outra comunidade, atendendo casos mais comuns nas sessões desse gênero. Já sabíamos que a preparação envolvia outras pessoas e equipes, desconhecidas de nós, mas, certamente, dentro de um plano de ação da espiritualidade maior. Já sabíamos também que a primeira experiência fora um treino, pois os dirigentes espirituais já haviam prevenido a equipe sobre tal tarefa. Era o descanso depois da longa atividade e preparo para outra, mais demorada e bem mais difícil.